Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes. Hoje é dia 18 de 8 de 2020 e nós estamos na disciplina de Direito Previdenciário. E a temática da nossa aula de hoje é a origem da proteção social no Brasil. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, né, e que essa gravação será posteriormente lançada no YouTube para que vocês e outros interessados nas nossas aulas, para que eles possam assistir aos nossos conteúdos. Dito isso, né, essa disciplina ela é da Escola Superior Dom Helder Câmara, né, e em aula anterior nós falamos brevemente, né, a origem da proteção social no mundo. E aí, como eu falei hoje para vocês, a origem da proteção social no Brasil é a temática da nossa videoaula. Mas antes de entrar na origem da proteção social no Brasil, nós vamos fazer uma pequena revisão, né, um preâmbulo da aula, com relação à origem da proteção social no mundo. Nós explicamos para vocês o conceito de questão social, né, e diz respeito aos desequilíbrios sociais que geram insegurança, incerteza dentro do seio social. Nós falamos que essa questão social ela se dá em virtude da ocorrência de riscos sociais, né? E quando nós falamos desses riscos sociais, né, ele é um conceito importante de riscos sociais, porque envolve claramente, né, fatores incertos e indesejáveis que geram o quê? Esse desequilíbrio social. Então, a partir dessa ideia de riscos sociais, sejam eles clássicos e contemporâneos, nós temos a origem dos benefícios previdenciários, e inclusive dos benefícios assistenciais, né, e assim por diante. Quando nós falamos de riscos sociais, nós subdividimos eles em clássicos e contemporâneos. Ao falarmos de riscos sociais clássicos, são aqueles que deram origem ao assistencialismo no mundo. E ao falarmos disso, nós falamos então da morte, né, isso, falamos ainda da idade avançada, falamos da invalidez e ainda falamos da doença. Então, esses seriam os riscos sociais clássicos. Por outro lado, quando a gente fala de riscos sociais contemporâneos, então aí agora nós estamos falando daqueles que acontecem nos dias atuais, esses riscos sociais contemporâneos nada mais são do que aqueles que foram previstos a partir de um princípio de seletividade, né, tanto na Constituição como em lei federal, e envolve o quê? Fatores incertos, né, indesejáveis, que geram a questão social no seio da sociedade contemporânea. Então, nós estamos falando de gravidez, nós estamos falando de reclusão, nós estamos falando de acidentes, nós estamos falando, em alguns casos, de desemprego. E aí nós mostramos para vocês na aula passada que o artigo 201 da Constituição, que prevê a previdência social no Brasil, dentro da ordem social, ele demonstra nos seus primeiros incisos, inciso 1, 2, 3, 4, né, quais seriam os riscos sociais admissíveis pela Constituição. Não é um rol taxativo, mas que autoriza de plano a criação por lei ordinária, né, de outros benefícios, desde que se preservem os outros princípios da Seguridade Social. Dito isso, nós falamos na aula passada e demonstramos para vocês que existem 4 fases mundiais, né? 4 fases mundiais. A primeira fase, que é a do assistencialismo privado, a segunda fase, que é a do assistencialismo público, a terceira fase, que é a do seguro social obrigatório, né? E a quarta fase, que é a fase que a gente se encontra hoje, que seria a fase da Seguridade Social, tá? Falamos que o assistencialismo privado envolve a constituição de mútuas, né? Ou seja, fundos que recebiam dinheiro de classe abastada da população para proteger a classe menos favorecida. Falamos, então, dessas mútuas e falamos da origem no Brasil, que se deu em 1554 em Santos, não é isso? Com a criação da Santa Casa de Misericórdia de Santos. E eu vou voltar a falar disso hoje.
Quando falamos do assistencialismo público, nós falamos que o assistencialismo público envolve a prestação de socorro, né, ou de socorros públicos pelo próprio poder público. Falamos que teve origem em 1601, na Inglaterra, né, quando a Rainha Elizabeth ela aprovou a Lei dos Pobres, e, em função disso, demonstrou uma preocupação do poder público em amparar a população carente. Falamos ainda do seguro social obrigatório, de 1883, em que o chanceler de ferro alemão Otto Bismarck sugeriu que parcela da remuneração da população fosse cedida ou fosse encaminhada, transferida ao governo com o objetivo de proteger aqueles que não estivessem em condições de trabalho. Então, nós falamos que o seguro social obrigatório segue as regras de um seguro privado atual, ele seguia as regras do seguro privado atual, e isso demonstra para vocês, desde já, né, que a Previdência Social ela tem uma finalidade securitária, então ela protege a população. Falamos ainda que, em 1919, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sugeriu a incorporação desse sistema em todos os países do mundo. Falamos que, em 1923, né, foi aprovado no Brasil a Lei Eloy Chaves, e eu vou mostrar ela para vocês hoje, e ela previa claramente o quê? A criação do seguro social obrigatório no Brasil. E falamos ainda que, em 1935, a Social Security Act nos Estados Unidos foi a criação do seguro social nos Estados Unidos da América, mas que não era, propriamente dito, um sistema de seguridade social, né? Porque esse sistema de seguridade social só surgiu claramente em 1942, em 1942, quando o Lord William Peveridge, na Inglaterra, apresentou um relatório ao parlamento britânico sugerindo outras funções não contributivas para amparar a população inglesa, né, da comunidade britânica. E essa nova sistemática de seguridade social envolvia, então, claramente, 3 funções estatais. E essas 3 funções estatais são saúde, a assistência social e a previdência social. Quando nós falamos de previdência social, nós estamos falando do sistema bismarckiano, propriamente dito, e esse sistema bismarckiano é o seguro social obrigatório, e sendo ele um seguro social obrigatório, nós temos que ele tem uma parcela contributiva. O que significa ser contributivo? Então, significa que somente quem contribui para o seguro social obrigatório vai poder fazer jus a parcelas previdenciárias. Por outro lado, as pessoas que não contribuem, tá, elas não estarão protegidas, né, pela Previdência Social. A Previdência Social ela só protege aquele que está contribuindo ou que está no que nós chamamos de período de graça, que é um momento em que a lei concede, em que a pessoa, mesmo sem contribuir, ela continua fazendo jus a prestações previdenciárias. Por outro lado, quando o Lord William Beveridge sugeriu saúde e assistência social, ele sugeriu isso a partir de um parâmetro de estado de welfare state, né? Ou seja, de bem-estar social. E aí ele sugeriu, então, automaticamente que a saúde fosse não contributiva, né? E a assistência social também fosse não contributiva. E é esse sistema que nós temos no Brasil hoje, né? Positivado em carta política, ou seja, na própria Constituição, a partir de 1988. E agora nós vamos entrar claramente na temática da aula nova, né? E essa temática da aula nova é a origem da proteção social no Brasil, né? Então, aqui nós vamos entrar nesse conceito novo. Quando nós falamos de origem da proteção social no Brasil, é importante vocês terem ideia que, para todos os efeitos, nós temos vários atos normativos que foram revogados no tempo, né? Mas mesmo
eles tendo sido revogados, eu tenho que ensinar para vocês um conceito que é muito importante em direito previdenciário, que é o que nós chamamos de tempus regis actum, ou seja, o tempo rege o ato. Então, isso significa que se uma pessoa cumpre os requisitos de um benefício previdenciário na vigência de uma determinada lei, ou seja, ele tem o fato gerador, cumpriu os requisitos todos de fato gerador, de carência e assim por diante, isso significa que ele passa a ter o que nós chamamos de direito adquirido ao benefício previdenciário. Tá claro? Então, isso é muito importante. Então, se, por exemplo, a emenda constitucional 103 de 2019 entrou em vigência em novembro de 2019. Se ela entrou em vigência em novembro de 2019 e ela trouxe requisitos mais gravosos para a consecução da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, a partir do momento que, muitíssima atenção, tá? Se eu tivesse completado os requisitos para aposentar por idade um dia antes da vigência da emenda constitucional 103, automaticamente eu pediria a minha aposentadoria não com base na emenda constitucional 103. Vocês estão acompanhando aqui, senhores? Por quê? Porque eu preenchi os requisitos na vigência da lei antiga, anterior à emenda constitucional 103. Mesmo que eu formule o requerimento durante a vigência da emenda constitucional 103. Isso significa, então, que vai aplicar a lei anterior à emenda constitucional 103 e o INSS vai ter que fazer análise da concessão do meu benefício previdenciário com base na lei anterior à emenda. Vocês entenderam, senhores? Agora, prestem muita atenção. Se por acaso eu tinha completado a maior parte dos requisitos antes da emenda constitucional 103, mas tinha faltado um único requisito, não importa qual, mas só um, seja carência, seja a idade, seja o tempo de contribuição, né? Não importa. Então, significa o quê? Que a partir do momento que deixou de viger, né, a sistemática previdenciária anterior à emenda constitucional 103, e eu só vou completar os requisitos após a vigência da emenda constitucional 103, isso significa que eu vou ter que aplicar a emenda constitucional 103. É óbvio, senhores, que existem regras de transição. O que são regras de transição? São aquelas que pegam o segurado no curso do seu período contributivo. E aí, então, existe um abrandamento dos requisitos legais com base nessas regras de transição. Então, eu vou falar claramente para vocês o seguinte, que em se tratando de uma nova sistemática previdenciária, como foi essa que foi introduzida pela emenda constitucional, a reforma da Previdência de 2019, vocês têm que analisar se os requisitos foram alcançados antes dela ou depois dela. Se foram alcançados antes dela, o segurado tem direito adquirido. Tá claro? Se não foram alcançados antes dela, ele vai ter que completar os requisitos da nova sistemática previdenciária ou ainda com base no que nós chamamos de regra de transição, que é o abrandamento dos requisitos para aqueles que estavam quase aposentando ou que já tinham um período contributivo, uma filiação anterior à nova sistemática introduzida pelas leis ou emendas constitucionais novas. Dito isso, senhores, eu falo para vocês que é extremamente importante esse conceito de tempus regis actum, né, porque alguns falam, não, eu me filiei antes da sistemática, eu me filiei antes, então eu tenho direito adquirido à lei anterior. Não. O fato de você ter se filiado antes de uma lei nova que altere os requisitos do benefício, isso não te dá direito adquirido. O que te dá o direito adquirido é a consecução de todos os requisitos. A partir daí, senhores, agora nós vamos entrar nos atos normativos relacionados com a proteção social no Brasil.
E, e aí eu vou apresentar para vocês a cada ato normativo. Eu peço a todos que estão presentes que insiram as perguntas no chat, tá? Porque após a exposição e antes do colóquio final, nós vamos fazer vou responder todas as perguntas de uma vez, tá? E aí eu vou pegar, vou subir no chat e vou respondendo perguntas por perguntas, tá? Pergunta por pergunta. Então vamos lá, continuando nossa exposição. Então vamos lá. Agora nós temos essa parte da origem da proteção social no Brasil. Eu demonstrei a importância dela para vocês. Eu saliento para vocês que mesmo sem a consecução de todos os requisitos, as contribuições vertidas anteriormente, com base em leis anteriores, elas são consideradas válidas pela jurisprudência, ou seja, elas servem para cumprimento de carências e elas servem também como efetiva contribuição, mesmo que a lei tenha sido revogada posteriormente. Mas, para a consecução do benefício como um todo, não basta só uma ou duas contribuições. Você tem que ter todas as contribuições e todos os requisitos legais. Então, dito isso, no Brasil, nós tivemos também as 4 fases mundiais, que é o assistencialismo privado, o assistencialismo público, o seguro social obrigatório e ainda a Seguridade Social. Mas eu vou mostrar para vocês como foram evoluindo essas 4 fases no Brasil, com base nos atos normativos ou nos marcos históricos mais importantes. E o primeiro marco histórico importante, deixa eu ver aqui, é o que nós falamos para vocês, em 1554, a criação da Santa Casa de Misericórdia de Santos. A Santa Casa de Misericórdia de Santos, ela foi criada, obviamente, no estado de São Paulo, e ela introduziu a fase do assistencialismo privado no Brasil. Quando nós falamos dessa Santa Casa de Misericórdia, ela foi gerida, obviamente, e a maioria das Santas Casas ainda em alguns casos, gerida pelos sacerdotes, por padres. Para falar a verdade, não são nem padres, costumam ser freiras, e elas costumavam atender a população carente no litoral paulista. Eu indico para vocês o seguinte, nós temos até casos de obras assistenciais, da Irmã Dulce, em Salvador, que demonstra claramente o desejo de alguns de ajudar a população menos afortunada. Mas essa foi uma fase longa no Brasil, porque naquela época os eventos históricos não ocorriam com a velocidade que eles ocorrem hoje em dia, mas nós tivemos logo depois, quando a família real portuguesa se transferiu para o Brasil, que nós tivemos a proclamação da República, da independência do Brasil. E ao haver essa proclamação da independência no Brasil, nós tivemos logo depois a aprovação de uma Constituição no Brasil, que foi considerada a primeira Constituição, a nossa primeira Constituição, que ela foi chamada de Constituição Política do Império. Ao falarmos da Constituição Política do Império, nós tivemos no Brasil uma expressão que a gente chama de socorros públicos, que eu estou escrevendo aqui no chat. E essa expressão de socorros públicos, ela foi considerada pela doutrina constitucionalista, o que nós chamamos de norma constitucional de eficácia mínima. E o que é uma norma constitucional de eficácia mínima? É aquela que não tem aplicabilidade, salvo se houver, de fato, a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo para concretizar aquela norma constitucional. Dentro de um artigo da Constituição Política do Império, falava-se claramente que iam ser implementados os socorros públicos. O que significava isso? Significava claramente, então, um desejo do poder público de auxiliar a população.
né? E esse auxílio à população se daria por meio de políticas públicas que seriam implementadas pelo próprio poder público. Eu saliento para vocês que isso, obviamente, introduziu a fase do assistencialismo público no Brasil, mas foi uma proteção quase que irrelevante, né? Porque dentro daquela classificação constitucional, nós temos uma norma constitucional que não outorgava, de fato, essa proteção. Nós temos, então, muitíssima atenção, que a classificação de José Afonso da Silva, que é a atual, que nós temos de normas constitucionais de eficácia limitada, normas constitucionais de eficácia restringível e normas constitucionais autoaplicáveis, né, naquele livro Eficácia das Normas Constitucionais. Então, dentro dessa classificação, nós teríamos a norma constitucional de eficácia mínima. A gente sabe que hoje em dia a interpretação não é assim, né, porque nós temos um conceito introduzido por Canutilho, que é o da unidade da Constituição. Então, se existe uma previsão constitucional, essa previsão deve ser cumprida, tá claro? E esse deve ser cumprida significa, então, que o poder público ele deve implementar políticas para cumprir o texto da Constituição. Não só políticas, como também a criação de normas assim, como infraconstitucionais que façam essa proteção. Mas, de uma forma ou de outra, nós tivemos a vantagem, né? Essa vantagem introduzida aqui, porque foi a mudança de fase no Brasil. Então, nós tivemos a fase do assistencialismo privado aqui, com a Santa Casa de Misericórdia de Santos, e depois nós tivemos a Constituição Política do Império, introduzindo a fase, né, dos socorros públicos. E aí, a partir daí, é que nós passamos a ter uma ideia, né, de norma previdenciária. Dito isso, senhores, nós vamos para a próxima norma, e essa próxima norma seria claramente o quê? Em 1919, a aprovação da Lei 3.724, né, que introduziu o SAT. O SAT, para aqueles que não sabem, é o Seguro de Acidentes do Trabalho, o SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho. Não foi a primeira norma previdenciária no Brasil, não foi. Porque existiam normas dessa natureza no antigo Código Comercial, lá de 1880, mais ou menos, aproximadamente. Então, se você fala qual foi a primeira norma de natureza previdenciária no Brasil, eles vão falar que é o Código Comercial, o primeiro Código Comercial. Mas, de uma forma ou de outra, é considerado um marco na legislação previdenciária a criação do SAT, porque ele introduziu um instrumento importante de política previdenciária, que é o seguro de acidentes de trabalho. É muito importante vocês terem ideia, né, do que é o SAT, porque ele está previsto hoje em dia na própria lei, e eu vou falar para vocês qual que é a lei, que é a lei... Você tem uma previsão clara aqui na lei 8.213, de 1991, mais ou menos nos artigos 20, 21, 22, 23, né? Então, lá nos artigos 20 e seguintes, porque nesses artigos, lá fala hoje em dia o que é considerado acidente de trabalho. Então, nós estamos falando que acidente de trabalho é a criação de uma doença, é a origem de uma doença ocupacional numa pessoa. Ou seja, ela, em função do seu trabalho, ela adoece. Eu posso dar uma série de exemplos de doenças ocupacionais. Antigamente, nós tínhamos as digitadoras, né, ou os digitadores, e eles eram acometidos de LER, que era lesão de esforço repetitivo, né? Vocês têm hoje alguns problemas ocupacionais e laborais em casos de professores que utilizam demais a sua voz dando aula, né? Quando eles passam a ter calos, pólipos vocais. Então, isso é, de fato, outra doença ocupacional, se por acaso foi em função do esforço vocal que ele teve essa enfermidade.
E existem outros casos infindáveis de doenças ocupacionais. E a lei fala o que é doença laboral, o que é doença ocupacional, tem uma diferença básica na lei. Então, eu peço a vocês a leitura desses artigos. E depois ele fala do que a gente chama da sistemática de comunicação de acidente de trabalho. Então, quando a gente fala do CAT, o CAT é a comunicação de acidente de trabalho. E o CAT é uma questão, é um instrumento importante, e quem tem que comunicar o acidente de trabalho é o próprio empregador, né? Então, ou seja, se um operário da construção civil cai de um prédio, isso é um acidente de trabalho também. Então, o empregador deve efetuar essa comunicação. Agora, se ele não efetuar a comunicação, né, a comunicação de acidente de trabalho, ainda assim, o próprio segurado tem a possibilidade de comunicar esse acidente de trabalho, e mesmo se ele não fizer essa comunicação de acidente de trabalho, ainda assim, terceiros podem fazê-la, né, avisando o Ministério do Trabalho e Emprego que houve esse acidente de trabalho. Eu informo, eu falo para vocês que o sindicato às vezes faz essa comunicação, né? Então, é uma informação pública que deve ser repassada ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque, com base nessa comunicação de acidente de trabalho, é que eles verificam as alíquotas contributivas de SAT, né? Então, para ter o seguro de acidente de trabalho, obviamente, a empresa empregadora paga uma alíquota contributiva. E essa alíquota contributiva ela pode ser majorada de 1% a 3% sobre a folha de salários. E ainda ela pode ser reduzida em 50% ou majorada em até 100%. Então, vocês têm que entender que o CAT ele serve para analisar qual vai ser a alíquota aplicável de SAT ao empregador. Então, é um instrumento de gestão previdenciária, e o CAT é diferente de DER, que a gente chama de DER. E o que é a DER, senhores? É a data de entrada do requerimento administrativo de benefício previdenciário. Então, quando a gente fala de DER, data de entrada, significa o seguinte, que o INSS ele pode conceder benefícios acidentários, mas ele só concede o benefício acidentário a partir da DER ou em alguns casos, a partir da DI. Tá? E eu vou falar o que é DI para vocês. DI é data de início da incapacidade. Vamos lá. O que eu estou falando, senhores? Eu estou falando que se um trabalhador da construção civil cai do terceiro andar, primeiro andar, quebra uma perna e fica incapacitado para o trabalho, significa que ele sofreu um acidente de trabalho. E ao sofrer esse acidente do trabalho, ele vai ter direito a benefício previdenciário acidentário. Se ele está incapacitado por mais de 16 dias, por mais de 15 dias, então ele vai receber o que nós chamamos de auxílio-doença. Tá claro? De auxílio-doença. Se a empresa fez o CAT, comunicação do acidente de trabalho, isso aí não vai dar direito a ele o benefício previdenciário. O que vai dar direito ao benefício previdenciário caso ele requeira o benefício previdenciário, o requerimento administrativo, tá? Seja no prazo legal, se ele fizer no prazo legal, vai ser a partir do momento que ele está incapacitado, ou se ele deixar perder esse prazo, vai ser a partir do momento que ele entrar com o requerimento. Então, notem que CAT é diferente de DER. Algumas empresas empregadoras fazem o requerimento administrativo de perícia,
para o seu empregado, por meio do setor próprio do RH ou da medicina do trabalho. Mas nem sempre fazem, porque não existe uma obrigação de requerer o benefício administrativo para o empregado. O que existe é a obrigação da empresa de comunicar o acidente de trabalho. Caso não tenham entendido essa diferença, por favor, formulem a pergunta que depois eu volto a explicar para vocês. Tá bom, senhores? Então, nós estamos aqui na evolução do direito previdenciário. Nós estamos falando da Lei 3.724, de 1919, né, que criou o seguro de acidente de trabalho no Brasil, né? E agora sim, nós vamos introduzir para vocês a fase do seguro social obrigatório. E o seguro social obrigatório se iniciou no Brasil em 1923 com a Lei Eloy Chaves, né? A Lei Eloy Chaves foi um decreto legislativo 4.682, né? Do dia 24 de janeiro de 1923. Ela criou o seguro social obrigatório no Brasil, depois daquela recomendação de 1919 da OIT, né, de ampliação daquele sistema bismarckiano para todo mundo, né, e introduzir, então, o seguro social obrigatório, em que as pessoas tinham que ceder parcela da sua remuneração para serem protegidas, pela Previdência Social. Então, ao falarmos desse seguro social obrigatório, nós temos aqui claramente que foi criado, junto com esse decreto legislativo 4.682, o que nós chamamos de caixas, né, ou caixa de aposentadorias e pensões, né, dos ferroviários. Então, essa aqui é um momento importante. A Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários, ela era gerida por empresas privadas, né? Mas que elas arrecadavam essa parcela de remuneração dos ferroviários e guardavam esse dinheiro num fundo comum para caso um ferroviário tivesse o risco social, aí ele passasse a receber benefício previdenciário. É importante vocês saberem que no dia 24 de janeiro, ele é considerado como o dia da Previdência Social, ou seja, o dia do INSS. Então, eu falo isso aqui para uma questão de concurso público, porque é comum em concursos públicos de auditores do INSS, eles perguntarem: dia 24 de janeiro é o dia da Previdência Social, é o dia da assistência social? Então, é uma questão obrigatória em concursos do INSS. Tá claro? Atenção, o decreto legislativo está aqui, né? O número dele, que é o 4.682, e aqui, nesse momento, em 1923, é que nós temos, então, o início da terceira fase no Brasil, né? Que é a sistemática bismarckiana no Brasil. Tá? Então, ao falarmos dessa sistemática bismarckiana no Brasil, nós estamos falando que, a partir daqui, nós entramos na terceira fase de seguro social obrigatório. E aí, essa terceira fase se amplia por um longo período no Brasil, até chegarmos mais ou menos em 1977, quando nós temos o embrião do seguro social, da Seguridade Social no Brasil. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Seguindo. A partir daí, então, nós temos vários atos normativos, e aqui, ó, todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, de 1934 até 1972, nós estaríamos na terceira fase de seguro social obrigatório no Brasil. Então, são atos importantes que agora eu vou expor para vocês. Eu tentei seguir uma ordem que é mais ou menos a ordem cronológica, mas eu acabei utilizando aqui uma inversão de ordem nesse início aqui, porque nós tivemos em 1934 o que nós chamamos claramente, senhores, da Constituição de 34. Essa Constituição de 34, ela foi extremamente importante no Brasil. E por que ela foi importante no Brasil?
porque foi a primeira previsão em carta política de direitos previdenciários. Foi a primeira vez que se inseriu na Constituição esses direitos subjetivos previdenciários. Mas não foi apenas isso que foi introduzido. Na Constituição de 1934, nós tivemos também a introdução do custeio. E o que significa o custeio? Né? Você arrecada dinheiro para poder pagar benefício previdenciário. E nessa época, nós tivemos na Constituição de 34 o que nós chamamos de custeio tripartite. O que significa custeio tripartite? Nós estamos falando que o custeio ele foi vertido, ele passou a ser feito pelos empregados, né, que seriam segurados, pelos empregadores, que seriam aqueles que assumem o risco da atividade econômica, obviamente, e, finalmente, pelo governo. Então, nós teríamos, as contribuições sociais sendo vertidas por empregadores, por empregados, os empregados mediante desconto em folha, não é isso? Os empregadores mediante o valor total dos salários que ele pagava, que é a folha de salários, e, finalmente, nós temos o seguinte: se o dinheiro arrecadado pelos empregadores e pelos empregados não fosse suficiente para bancar todas as despesas com o sistema de previdência social ou de seguro social obrigatório, aí necessariamente o governo teria que bancar o déficit, ou seja, ele teria que cobrir o déficit tirando receita ou tirando parte dos impostos arrecadados para continuar mantendo a sistemática de seguro social obrigatório. Relembro a vocês que essa sistemática é uma sistemática contributiva, né? E sendo ela contributiva, significa então que nós temos sempre que verificar quais são as contribuições. Eu vou abrir aqui para vocês a Constituição, dentro aqui na internet, e eu vou mostrar para vocês que a Constituição brasileira, hoje em dia, ela prevê um sistema contributivo diferente, né? E esse sistema contributivo da Constituição, ele não é um custeio simplesmente tripartite, ele é um custeio difuso ou oblíquo, tá? Difuso ou oblíquo. E ele está positivado no artigo 195 da Constituição. Ao falarmos do artigo 195 da Constituição, vamos lá, para aqui, vamos lá para frente, no artigo 195, vamos lá. Nós temos claramente o quê? Olha aqui. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, aí nós temos, olha aqui, prestem muita atenção, contribuições sociais do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre folha de salários, sobre faturamento ou receita e sobre lucro. Então, aqui nós temos 3 contribuições sociais. Contribuição social sobre folha de salários, contribuição social sobre a receita e faturamento, que é a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, e a contribuição sobre o lucro, que é a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E todas elas são adimplidas pelo empregador, tá bom? Segundo passo, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, ou seja, aquela parcela que desconta no contra-cheque do trabalhador, que hoje em dia, pela emenda constitucional, é 7,5%, né? 9%, 12% ou 14%, tendo em vista o valor do salário de contribuição, ou, no caso de contribuintes individuais e segurados facultativos, de 20% sobre os rendimentos, ou mesmo, em alguns casos, de 11% ou 5% sobre o valor do salário mínimo, tá? São as contribuições do trabalhador. Então, o segurado obrigatório, ele tem que contribuir para a Seguridade Social por determinação legal, né? Outro, nós temos uma contribuição social sobre a receita de concursos prognósticos, ou seja, são os jogos de azar mantidos pelo
poder público. Então, na hora que você joga na Sena, na Mega Sena, na Loto, antigamente tinha Loto, antigamente tinha turf de cavalos. Então, esses concursos de prognósticos, uma parte da arrecadação ele é remetido para a Seguridade Social. Aí o que nós temos? Nós temos ainda a COFINS e o PIS/PASEP em importação, não é isso? Então, todo mundo que importa bens e serviços do exterior paga contribuição social. E ainda tem outras contribuições sociais, né? Tem o PIS e o PASEP, que vai estar lá no artigo 236 da Constituição, lá no final, não é nem 236, eu acho que é 238. Vedado, disposições constitucionais transitórias. Não vai ser aqui, não. Tem uma previsão, né, que paga o abono salarial. Achei, 239. Arrecadação decorrente do Programa de Integração Social. Então, esse é o PIS, Programa de Integração Social. Então, ele banca, obviamente, aquele abono salarial, que é considerado o 14º salário para a população de baixa renda. Além disso tudo, vocês têm que saber que a Lei 8.212, de 91, ela prevê que, se tudo que se arrecadou com essas contribuições sociais e com outras formas de custeio da Seguridade Social não forem suficientes para arcar com os custos da Seguridade, nós temos claramente que a União vai ser obrigada a complementar as despesas. Então, mostra aqui, ó, a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência, na forma da lei orçamentária. O que eu estou mostrando para os senhores? O que eu estou mostrando? Volta aqui, gente. Que na Constituição de 34, nós tivemos a criação, né, de um custeio tripartite: governo, empregadores e segurados. Tá claro, senhores? Na Constituição de 88, eu volto aqui, vamos voltar para a Constituição de 88. Na Constituição de 88, no artigo 195, a previsão do custeio é um custeio difuso, que ele é indivisível, ele é indeterminado, e toda a sociedade arca com o pagamento ou com a manutenção da Seguridade Social. Tá bom? Então, eu mostro aqui para vocês que a sociedade arca de forma direta. E como é que ela paga diretamente? Pelas contribuições sociais do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3. Tá claro, gente? Então, quando o empregador paga uma contribuição social sobre a folha de salários, isso é uma contribuição direta, né? Agora, quando a gente fala que tem um déficit e que o dinheiro arrecadado não foi suficiente para bancar a Seguridade Social, automaticamente a União ela é responsável por pagar o déficit. Então, ele tira o dinheiro do orçamento fiscal, aí eu tenho um orçamento de Seguridade Social, e automaticamente ele repassa e ele cobre o déficit, o prejuízo financeiro orçamentário. Tá claro, senhores? Então, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Outras duas observações que eu tenho que fazer para vocês. Primeira observação. Nessa época, em 1934, o custeio era tripartite do Seguro Social, ou seja, da Previdência Social, porque a sistemática era bismarquiana. Tá claro? Hoje em dia, em 1988, a partir de 88, o custeio é difuso e oblíquo, não só para a Previdência Social, que é o sistema bismarquiano, mas para toda a sistemática
beveridiana de Seguridade Social. Então, o dinheiro arrecadado vai para a saúde, para a assistência social e ainda para a previdência social. Tá claro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui simples que eu posso, que eu possa responder sobre o assunto agora. Depois eu volto e aí eu vou respondendo todas as perguntas em conjunto. Além disso, ainda na fase do seguro social obrigatório, nós tivemos em 1933 a 1960 um período longo, né, que foi o da criação dos institutos de aposentadorias e pensões. Né? Então, nós temos esse período longuíssimo, e esse período longo ele envolvia vários institutos de aposentadorias e pensões. O que eram os institutos de aposentadorias e pensões? Obviamente, senhores, era a previdência social de determinadas classes. Então, nós tivemos vários institutos de aposentadorias e pensões, né, que eles eram considerados, e eles são chamados de IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que é a sigla, obviamente. E nesse período nós tivemos claramente o quê? Por exemplo, em 1933 nós tivemos o primeiro deles, que foi o IAP dos Marítimos. Depois, em 1934, nós tivemos o IAP dos comerciários. Ainda em 1934, nós tivemos o IAP dos bancários. Né? Depois, nós tivemos, em 1936, se não me falha a memória, o IAP dos industriários. Depois, nós tivemos o IAP dos empregados em transportes e cargas em 1938, né, isso. Depois tivemos dos ferroviários, né, e serviços públicos em 1960. Então, eu estou demonstrando para vocês que foi um período longo dentro da sistemática bismarckiana no Brasil, mas esses institutos de aposentadorias e pensões, cadê meu ícone? Está aqui. Eles tinham dois elementos importantes. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eles tinham, primeiro, uma lei própria, claro, senhores? Então, na hora que se criava o IAP, por exemplo, em 1933 dos Marítimos, aprovava uma lei, tá claro? E ao aprovar essa lei, automaticamente eles começavam a tributar aquela determinada classe, os marítimos, eles começavam a pagar. E aí, quando eles começavam a pagar, vinha o que nós chamamos de fundo, não é isso? O fundo. Então, o fundo era o resultado da arrecadação do dinheiro. Tá claro, senhores? Então, eu tinha a lei e depois eu tinha o fundo. E aí, foi sendo gerido assim o sistema de previdência social no Brasil. É importante vocês saberem que nós tínhamos IAPs superavitários, com muito dinheiro, e nós tínhamos IAPs deficitários, com pouquíssimo dinheiro. E por que pouquíssimo dinheiro? Porque, quanto mais benefícios previdenciários se pagava, menos dinheiro se tinha no fundo. E isso era um dos elementos. E mais, algumas classes de trabalhadores tinham maiores riscos sociais que outras. E ainda, o valor da remuneração de algumas classes era inferior de outros trabalhadores. Então, eu tinha IAP superavitário, com muito dinheiro, e IAP sem dinheiro. E essa sistemática foi reconhecida pelo então governo na época. E ao ser reconhecida essa sistemática pelo governo, nós tivemos então uma intervenção em 1960, em que se criou claramente, né, o que nós chamamos de Lei Orgânica da Previdência Social. E essa Lei Orgânica da Previdência Social foi a Lei 3.807 de 1960. É um verdadeiro marco dentro do sistema bismarckiano no Brasil. Por quê? Pelo seguinte motivo, porque ao falarmos da Lei Orgânica da Previdência Social, essa Lei 3.807, nós temos claramente o quê? Prestem muita atenção. Houve uma unificação
de todos os atos normativos dos IAPs anteriores. Então, nós temos aquela necessidade de intervenção, porque eu tinha IAP como dinheiro e IAP sem dinheiro, e aí o governo da época, né, ele decidiu, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou revogar todas as leis dos IAPs, revogo as leis dos IAPs, tá certo, senhores? E crio uma única lei, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, para regulamentar todos os IAPs. Então, esse foi o primeiro passo de reestruturação do sistema previdenciário no Brasil. Por quê? Vamos acabar com os IAPs. E para acabar com os IAPs, nós temos que necessariamente acabar com as leis dos IAPs. Revoguei tudo e criei uma lei. Eu saliento para vocês que eu já tive casos utilizando o princípio do tempus regis actum, né, de clientes que verteram contribuições na vigência dessa lei aqui, tá? Na vigência dessa lei, e depois, por motivos que eu não vou falar aqui para não divulgar os casos, eles pararam de contribuir. O caso, não vem ao caso dizer, né? Mas que depois de um longo período, nós pegamos as contribuições sociais que ele verteu na vigência dessa lei, com base numa certidão da CEPLAG, né, da Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, e depois eu fiz uma contagem recíproca de tempo de contribuição, que eu migrei as contribuições que tinham sido vertidas para o Estado de Minas Gerais nessa época, e encaminhei para o regime geral de previdência social, que é o INSS, e depois eu consegui aposentar esse sujeito por idade, tá? Utilizando as contribuições que ele tinha vertido nessa época. Se não me falha a memória, era de 1963 até 1980 e alguma coisa. Ele tinha 17 anos de contribuições a partir dessa lei aqui. E isso para mostrar para vocês aquele princípio que eu falei antes, né, do tempus regis actum. Ele não tinha os requisitos, mas eu utilizei as contribuições validamente vertidas com o objetivo de cumprir carência. E ao cumprir a carência, né, que é o número mínimo de contribuições que uma pessoa tem que verter para fazer jus a benefício previdenciário, eu pedi a aposentadoria dele. E nós pedimos essa aposentadoria, se não me falha a memória, foi mais ou menos em 2013, tá? Em 2013 ou 2012, tá? E aí nós aposentamos ele por idade, né, utilizando as contribuições desse período, de 1963 até 1980. É claro que a aposentadoria dele foi no valor de salário mínimo, né, porque o valor da contribuição social foi desconsiderado antes de julho de 1994, depois eu vou ensinar isso para vocês, na hora de fazer o cálculo, mas ele passou a ter um benefício próprio, e isso era interessante para qualquer pessoa. Vamos ver se tem alguma dúvida sobre esse assunto por aqui. Isso, tá. É muito importante essa pergunta que foi feita aqui, tá? Por quê? Nós tivemos que a Lei Orgânica da Previdência Social, ela não unificou na época os fundos, só unificou as leis. Então, foi a revogação de todas as leis, ou seja, da legislação esparsa dos IAPs, e criou um ato normativo que passou a ser aplicável para todos os IAPs. E por quê? Essa pergunta é importante, porque ela já traz o próximo marco legal que nós temos, né? E o próximo marco legal é esse de 1966, né? Que foi a criação durante, inclusive, o período militar, né? Do que nós chamamos do Decreto-Lei 72 de 1966. Esse Decreto-Lei 72 de 1966, ele criou a primeira autarquia previdenciária no Brasil, né? E essa autarquia previdenciária, ela inclusive conhecida por alguns, né? Porque, inclusive, durante o período de isolamento social, eu tive que dar um pulo na caixa, né, para resolver um problema numa conta minha, e aí eles me colocaram na fila lá na fila da porta, né? Porque hoje em dia não se faz mais fila dentro da agência, da Caixa,
eu ia resolver um problema na minha conta e tinha várias pessoas querendo receber o benefício emergencial do governo, né, que está vigente ainda. E aí a moça que estava na minha fila começou a reclamar e falar, estava na minha frente, falou assim, é difícil, a gente paga a vida inteira e quando a gente precisa do INPS é isso que acontece. Primeiro, é uma confusão generalizada, né? Primeiro, por quê? Quando esse Decreto-Lei 72 de 1966 criou o Instituto, olha a sigla, Instituto Nacional da Previdência Social, ele criou o INPS, tá? E quando ele criou o INPS, o governo acabou com os fundos que existiam dos IAPs, com os fundos dos IAPs. Então, ele acabou com os fundos dos IAPs, né? Então, ele pegou assim, eu vou pegar o dinheiro dos IAPs superavitários, dos IAPs deficitários, vou juntar tudo num único fundo e, a partir de agora, todo mundo vai ser protegido por apenas uma autarquia previdenciária, que é o que? O INPS. Então, os IAPs deixam de existir, e eles são substituídos pelo INPS. E aí não vai ter vários fundos, e passa a ter apenas um fundo, e esse fundo ele passa a ser considerado, a partir dessa época, de 1966, o que nós chamamos de, vamos lá, Regime Geral de Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social. Então, o INPS ele passou a amparar todas as populações, todos os trabalhadores, né? Então, não interessava se era marítimo, se era comerciário, se era industriário, se era serviços públicos, não importava, estava todo mundo inserido no INPS. Tá claro, gente? E esse INPS, ele então foi criado em 66, por esse ato normativo, né, que é um antecedente histórico da nossa medida provisória. Então, foi o próprio Poder Executivo emitindo o Decreto-Lei 72/66. Esse Decreto-Lei também, ele criou a Justiça Federal. Então, atenção, senhores, ele tem dispositivos que valem até hoje, entre eles a execução hipotecária do sistema financeiro de habitação. Então, nós temos esse ato normativo valendo até hoje, não para efeitos do INPS, porque o INPS deixou de existir. Em 1990, o INPS ele foi extinto por ato normativo e criou-se o INSS. Então, o INPS ele existiu de 1966 até 1990, quando ele foi substituído pelo INSS. Foi a fusão de duas autarquias, né? Uma era o INPS e a outra o IAPAS. E aí gerou o INSS. Tá claro, senhores? Então, vamos seguindo aqui para eu ver se a gente consegue desenvolver um pouquinho mais. Então, aí, com isso, eu respondo a pergunta da Lorena, né? Porque, primeiro, nós tivemos a Lei Orgânica da Previdência Social unificando as leis dos IAPs, e depois nós tivemos a criação do INPS unificando os fundos. Então, não foi um ato simultâneo, foram atos separados. E esses atos separados, eles envolveram a criação ou a evolução do sistema bismarckiano no Brasil. Dito isso, vamos para frente. Tá? E aí nós tivemos, a partir, então, muita atenção, de 1967, a inclusão do SAT, Seguro de Acidentes de Trabalho, no INPS. E isso aconteceu, senhores, né? Isso aconteceu por força de lei ordinária, né? E foi a Lei 5.316. Essa lei, né, 5.316, ela, obviamente, revogou a Lei 3.724, de 1919, né? Mas ela
acabou mantendo certos dispositivos até chegar à sistemática atual de seguro de acidentes do trabalho, que eu acabei de explicar hoje para vocês, né? E aí demonstra que o acidente de trabalho tem índole previdenciária hoje em dia, tá? A partir de 1967. Por que tem índole previdenciária? Porque é o seguro de acidente de trabalho que banca, né, o pagamento de benefícios acidentários. Então, se um segurado recebe auxílio doença acidentário, porque ele sofreu um acidente de trabalho, né, nós vamos tirar parte desses pagamentos do SAT e outra parte também das próprias contribuições sociais, que foram vertidas pelo segurado. Se esse segurado, vamos mudar o exemplo aqui, se o trabalhador da construção civil, ao invés de cair do primeiro andar, cai do terceiro andar, né, ele pode ficar paraplégico ou tetraplégico, talvez. Então, aí, ao invés dele receber auxílio-doença, se ele for tetraplégico, ele vai estar incapacitado para qualquer atividade laboral que garanta a sua subsistência, aí ele vai receber aposentadoria por invalidez. E aí vai ser uma aposentadoria por invalidez acidentária. Agora, se ele cai, como aconteceu algum tempo atrás em Belo Horizonte, não vou dar nomes também, um empregado caiu do 15º andar, né, de uma torre, não vou dar nomes, mas no bairro Belvedere, né, durante a construção de um edifício, é óbvio que ele caiu do 15º e ele faleceu, né, obviamente. E quando ele faleceu, ele era segurado da Previdência Social, e aí o conjunto de dependentes dele passou a receber pensão por morte, né? E aí nós chamamos de pensão por morte acidentária, né? Então, notem que quando nós falamos de o nome do benefício mais o acidentário, isso significa que nós tivemos acidente do trabalho, tá claro, senhores? E depois, quando eu falar de auxílio acidente, eu vou demonstrar a competência da Justiça Comum Estadual para conhecer dessas causas, inclusive em face do INSS, que é uma exceção. A regra é processar o INSS perante a Justiça Comum Federal, né? Mas salvo quando se trata de benefício acidentário, porque aí a Constituição define que a competência é da Justiça Comum Estadual, lá no artigo 109 da Constituição, que fala da competência dos juízes federais. Pois bem, vamos continuar. Então, nós estamos agora passando, deixa eu ver só ver o horário aqui, para ver se a gente não está muito atrasado. Nós estamos... são 8h49, ainda dá tempo. Então, vamos tentar terminar pelo menos a terceira fase, né, que é a fase do seguro social obrigatório. E aí nós vamos agora para 1971, e em 1971 nós tivemos a criação da lei, a aprovação da Lei Complementar 11 de 1971, que instituiu, né, um sistema protetivo diferenciado para os trabalhadores rurais. O que significa? Que até 1971 nós tínhamos, obviamente, um déficit de assistência aos trabalhadores rurais, não é isso? E isso foi reparado a partir de 1971, inclusive com análises de isonomia e igualdade, né, análises diferenciadas. Mas, quando nós falamos do FUNRural e do ProRural, nós estamos falando necessariamente, senhores, de um sistema protetivo diferenciado para os trabalhadores do campo, né? Quando nós falamos de FUNRural, obviamente nós estamos falando de fundo rural, o fundo rural. Quando nós falamos de ProRural, nós estamos falando de programa rural. Qual era a diferença entre um e outro? Né? Então, o FUNRural era responsável pela administração dos benefícios e das arrecadações das contribuições sociais rurais, claro? Quando nós falamos de ProRural, ela era responsável pela manutenção dos benefícios previdenciários concedidos à população do campo, aos rurícolas, né? Então, nós temos o seguinte,
Era engraçado porque, inclusive, eu já tive casos também desse em que eu tive que aproveitar as contribuições sociais anteriores para aposentar um produtor rural, e ele verteu as contribuições de 1973, né, a 1984, tá, ao Fundo Rural. E ele tinha as contribuições, e essas contribuições elas eram vertidas, senhores, com uma guia anual, né? Ele pagava uma DARF, né? E essa DARF era a contribuição social de todos que trabalhavam na propriedade rural, dele e também de todos os empregados. Era como se fosse um pagamento de imposto de renda anual para os trabalhadores do campo. Então, ele tinha as guias, as DARFs, documento de arrecadação da Receita Federal, né? E lá falava claramente, Fundo Rural, contribuição do Fundo Rural, Fundo Rural, Fundo Rural, Fundo Rural. E aquelas contribuições, ou seja, na hora que ele tinha o pagamento de uma contribuição daquela, ou de uma DARF daquela, ele tinha automaticamente a contribuição de 12 contribuições sociais, porque se ele pagava uma vez por ano, automaticamente o ano tinha 12 meses, então ele tinha 12 contribuições sociais. E nós utilizamos essas contribuições, essas 12 contribuições, não era 12, era um período contributivo longo, para alcançar o período de carência dele. Era 1973, 1974, 1975. Então, o Fundo Rural era para a inclusão desses trabalhadores, né, no INPS na época, né? Mas não era bem INPS. Por quê? Quem bancava o benefício, obviamente, deixa eu ver aqui meu cursor, era o Pró-Rural. Então, o Pró-Rural ia pagando os benefícios previdenciários para os trabalhadores do campo, tá? Que a gente chama de rurícolas. A partir daí, senhores, nós temos mais um ato normativo, que foi a Lei 5.859, e essa Lei 5.859, ela incluiu os empregados domésticos no INPS. E isso demonstra aqui o déficit social que nós temos de reconhecimento dessa categoria trabalhadora no Brasil. Por que nós temos esse déficit, né? Se você pensar que o seguro social obrigatório foi criado, né, em 1923 pela Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo 4.682, né? E os empregados domésticos, eles ficaram de 1923 até 1972 sem uma proteção previdenciária. Isso demonstra um déficit social, né? Déficit social, especialmente porque os empregados domésticos, eles de fato, eles integram o nosso conceito de família hoje em dia, né? Pelo menos eu vejo isso lá em casa e é onde eu fui criado. Sempre que se tem um empregado doméstico, automaticamente a gente tem aquele vínculo de solidariedade, aquele vínculo de afetividade, porque essa pessoa passa a cuidar da nossa família, né? Então, dito isso, nós temos claramente o quê? Que foi algo extremamente prejudicial à ausência de legislação previdenciária para os empregados domésticos de 1923 até 1972, mas a partir de 1972 nós tivemos esse reconhecimento, né, dos empregados domésticos, pelo menos esse reconhecimento de direitos previdenciários. Agora, eu falo claramente para vocês que esses direitos previdenciários dos empregados domésticos, eles tinham ressalvas, né, porque não eram os mesmos direitos previdenciários dos segurados obrigatórios empregados. Não eram, né? E por que não eram? Porque na hora de aposentar um empregado doméstico, era obrigatório apresentar as guias de GPS originais, enquanto que os trabalhadores empregados propriamente ditos eram dispensados de exibir isso. Então, poxa, a gente vê o quê? Normas ainda sem isonomia, e essas normas foram existindo sem isonomia até a aprovação da proposta de emenda à Constituição, né, que a gente chamou de PEC das Domésticas, né, que introduziu, se não me falha a memória, a emenda constitucional 71, né,
que tentou implementar uma verdadeira igualdade entre os empregados domésticos e os demais empregados. Pois bem, senhores, então nós estamos mostrando para vocês, né, que essa evolução dos direitos previdenciários de toda a população, ela foi passando por várias fases, né? E quando eu chego aqui em 1977 para frente, né, nós vamos mudar a fase para a quarta fase. A quarta fase. E qual que vai ser a quarta fase? A quarta fase. A quarta fase no Brasil vai ser a fase da Seguridade Social. E quando a gente fala dessa quarta fase no Brasil, nós estamos falando, obviamente, senhores, de um sistema de seguridade social. E esse sistema de seguridade social é o SIMPAS. Mas isso vai ser uma temática para a nossa próxima aula, porque agora eu vou interromper essa aula, né, para que nós possamos abrir para perguntas, né, e aí na próxima aula a gente continua falando da sistemática de seguridade social no Brasil. Então, eu vou fazer um repasse breve aqui. Nós tivemos, primeiro, hoje, de extrema importância, o conceito de direito adquirido previdenciário, né, que foi explicado para vocês. Falamos ainda da primeira fase mundial, que foi a fase do assistencialismo privado no Brasil, com a criação da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Falamos da segunda fase, que foi em 1824, a aprovação da Constituição Política do Império com a fase dos socorros públicos. Depois falamos da terceira fase, né, que foi a criação do Seguro Social Obrigatório no Brasil com a aprovação do Decreto Legislativo 4.682, a Lei Eloy Chaves, que instituiu o Seguro Social Obrigatório. E aí eu fui mostrando para vocês, né, o que é custeio tripartite, o que é custeio oblíquo. Falamos ainda dos IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Depois, a revogação das leis dos IAPs com a Lei Orgânica da Previdência Social. E o que? A unificação dos IAPs em apenas uma autarquia previdenciária com a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Falamos ainda na aula de hoje sobre o SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, e ainda demonstramos a sistemática do SAT. Qual que era a sistemática do SAT, senhores? O CAT, né, a DER, a DI, eu falei dessas elementares. E aí falamos da inclusão previdenciária, né, ou da proteção previdenciária dos trabalhadores rurais, mediante a criação do Fundo Rural e Pró-Rural, e ainda dos empregados domésticos, mediante a inserção deles dentro do INPS. Na próxima aula, nós vamos entrar na quarta fase brasileira, que é a da Seguridade Social, mas eu gostaria de falar aqui para vocês o quê? Que eu vou me colocar agora à disposição de todos vocês para responder eventuais perguntas, tá? E eu agradeço a presença de todos vocês e eu gostaria de que as perguntas sejam formuladas no chat e eu vou interromper neste momento a nossa gravação para continuar a aula agora de maneira mais dialógica com vocês. Muito obrigado, senhores, e até mais.